Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal no YouTube. Nós estamos no nosso curso de formação de pregadores, nosso curso do Pregador com Propósito. E nós estamos no nosso módulo de número 3 e na aula de número 3. E hoje, depois de termos aprendido aqui sobre os fundamentos da pregação e as etapas metodológicas da construção de um sermão, chegou o momento da gente entender como organizar o conteúdo bíblico na forma de mensagem coerente, poderosa e contextual. Aldir, a gente já não fez isso na outra aula? Sim, já estava bem organizado na outra aula. Mas agora eu quero passar para vocês aqui, na aula de hoje, as estruturas homiléticas, né? Textual, temática, expositiva, que são as mais conhecidas, ainda que eu já tenha dito para vocês que existem inúmeros tipos de sermão, mas o pessoal geralmente fica preso nesses três, textual, temático e expositivo. Então nós vamos explorar eles aqui nesta aula. Essa aula vai te dar a chave prática para montar o esqueleto da sua mensagem, dependendo do público, do texto, do objetivo, do tempo que você vai ter para ministrar a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que uma boa estrutura não é engessamento, é clareza. Entenda isso, gente. Uma boa estrutura não é engessamento, é clareza. Você precisa sempre ter em mente que o teu objetivo como pregador é fazer as pessoas entenderem a mensagem que você quer passar. A máxima da comunicação não é o que eu digo, mas sim o que você entendeu daquilo que eu falei. Se você não entendeu a mensagem que eu quis comunicar a você, a falha está no comunicador. Eu deveria ter me expressado com mais clareza. Lembre sempre disso, tá bom? Porque tem pregador que diz, o povo lá é ruim, o público lá é ruim. Não. Não tem público ruim para pregador bom, tá bom? Grava isso na sua cabeça. Os objetivos da aula de hoje são o seguinte: explicar com profundidade o que são esses sermões textuais, temáticos, expositivos, apresentar as vantagens e os perigos de cada estrutura, ensinar quando e como usar cada tipo de sermão, preparar o pregador, ou seja, você, para variar com sabedoria sem abandonar a fidelidade bíblica, despertar consciência homilética e maturidade na escolha do formato da sua mensagem. Primeiramente, nós precisamos entender e definir o que é estrutura homilética, tá bom? Vamos lá. Tenha em mente que a estrutura homilética é o corpo lógico e didático do sermão, ok? É o que a gente chama de esqueleto. É como o pregador organiza o conteúdo da palavra para que ela seja pregada, compreendido, absorvido e vivido. Tá certo, gente? Compreenderam isso? Então, a mensagem precisa ser compreendida, absorvida e aí também vivida, tá bom? Uma boa estrutura, ela permite que o poder do texto seja liberado com clareza. Sem forma, a verdade se perde. Sem conteúdo, a forma é vaidade. Quem disse isso foi John MacArthur, ok? Então você precisa ter em mente isso. Sem forma, a verdade acaba se perdendo. Eu tenho uma verdade, mas eu não tenho forma, ela acaba se perdendo. Eu tenho forma, estrutura, mas eu não tenho conteúdo. Vaidade. É isso que ele quer dizer. Então nós temos aqui os três tipos clássicos de estrutura. Primeiro, sermão
textual. Aldoir, o que é o sermão textual? Já ouvi falar muito, mas não consigo ainda discernir o que de fato é um sermão textual. Bom, ele é baseado em um único texto bíblico, normalmente de 1 a, no máximo, ali 5 versículos, ok? Então, é uma parte, é um trecho, são poucos versículos aos quais você vai, a partir deles, preparar esta mensagem. Então, cada parte da pregação, ela é retirada diretamente das divisões naturais do texto. Então, isso é um sermão textual, ok? De 1 a 5 versículos, e cada parte desta pregação, ela é retirada diretamente das divisões naturais que o texto te apresenta. Por exemplo, um exemplo bem simples, tá? Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou ele não me falta, ok? Tópico 1, o Senhor é. Tópico 2, meu pastor. Tópico 3, nada me faltará. Percebeu? Tudo foi extraído do texto. Texto curto, poucos versículos, ou versos nesse caso, porque Salmo não tem versículo, Salmo não tem capítulo. Por favor, nunca diga Salmo capítulo tal. Salmo não tem capítulo, gente. É número. Salmo de número tal. Verso, não é versículo. Verso de número Y. Ok? Entendido isso? Não cometam esse erro, pelo amor de Deus. Tá? Características de um sermão textual. Ele é ideal para mensagens mais curtas. Tá? Ele apresenta concisão e foco. Ele é útil em cultos de ensino, vigílias, ceias, mas ele tem também alguns perigos, tá bom? Você precisa estar atento a isso. Quais são eles? Ele pode se tornar superficial se o texto for mal explorado, ok? Segundo, ele exige habilidade para não forçar divisões no versículo, ok? No sermão textual, o pregador extrai riqueza de poucos versículos sem fugir deles. Segundo tipo de sermão que nós temos é o sermão temático. Sermão temático. Definição de sermão temático. A mensagem é construída em torno de um tema específico, usando ali vários textos da Bíblia como base. Por exemplo, o tema é as marcas de um verdadeiro discípulo. Tópico 1. A primeira marca de um verdadeiro discípulo é a obediência. Aí ele vai utilizar o texto de João 8,31, por exemplo. Tópico 2. Amor. João 13,35, ele vai usar como base. Tópico 3. Frutificação. Ele vai usar João 15, versículo 8, como base. Ok? Então, quais são as características do sermão temático? Ele é ótimo para ensinar doutrinas, princípios, séries temáticas, permite abordar várias passagens da Bíblia em uma só mensagem, é ideal para escolas bíblicas, conferências, discipulado. Ele é muito mais fácil de você gerar, muito mais fácil, porém tem alguns perigos. E eu confesso a você, eu preciso te apresentar esse estilo de sermão, mas é um que eu não uso, não gosto. Não gosto de usar e não gosto de ouvir uma pregação quando alguém usa, a não ser que essa pessoa saiba realmente pregar um sermão temático. O que são poucos pregadores que conseguem, viu? Apesar de muita gente pensar que prega bem temático, porém, ele tem alguns perigos aqui. Vamos lá. Ele corre o risco de tirar textos do contexto para forçar o tema. Esse é um problema. Esse é um grande problema do sermão temático. Você percebeu que eu peguei 3 textos diferentes, histórias diferentes, narrativas diferentes, para falar sobre o tema que eu escolhi? Qual o problema? Cada texto desse tem um contexto diferente, e às vezes o contexto não bate, não encaixa. E aí a minha também exposição de cada um desses textos ela fica muito rasa. Ela corre esse risco, tá bom?
Então ele pode se tornar uma coleção de versículos desconectados se não houver coesão. Por isso que eu disse, tem que saber pregar temático. Apesar de ser muito simples aqui, eu quero pregar aqui sobre as 4 fases da cura da mulher do fluxo de sangue. A primeira fase é fase tal, segunda fase é fase tal. Ainda acho um pouco melhor esse tipo de sermão, porque você ainda vai ficar preso na história dela. É mais fácil pregar temático assim. Mas temático, passeando pela Bíblia, eu quero falar sobre graça graça em Gênesis, graça no Apocalipse, graça... Às vezes o contexto vai te complicar um pouquinho, tá bom? Augusto Nicodemos, ele disse assim, que o sermão temático exige mais do pregador. Ele precisa conhecer bem a Bíblia para não cair no erro. Então você percebe que é um tipo de sermão bem perigoso, gente. Apesar de parecer simples, ele é bastante perigoso, tá? E aí o que eu mais gosto, que é o sermão expositivo, é o que eu mais uso, tá? A pregação segue versículo por versículo, de uma perícope. O que é perícope? É um bloco do texto. É um bloco do texto. Outra coisa que vocês vão precisar aprender a fazer é delimitar o texto. Delimitar o texto. O que é delimitar o texto? É você saber exatamente onde aquela história ou aquele texto, aquela narrativa começa e onde ela termina. Por exemplo, Hebreus capítulo 12 começa com a seguinte palavra. Portanto. Peraí. Portanto, não é palavra que se começa um texto. Portanto, é palavra de conclusão. Ou seja, esse texto, capítulo 12, não é o início de algo. Então, o começo está lá no 11. Então, qual o começo? É lá, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Então, ali o capítulo 12 já é, portanto, palavra de conclusão. Ele está concluindo o raciocínio, ele está concluindo aquilo que ele estava falando. Conseguiram entender? Então, a delimitação do texto seria, começava ali no capítulo 11, ela vai concluir lá no capítulo 12, não me lembro agora exatamente o versículo, mas vai concluir lá. Entendeu? Então, nem sempre um texto começa no capítulo que você está lendo, porque não é porque é um capítulo novo que é uma história nova. Às vezes ela está continuando, tá? Então você tem que tomar esse cuidado. Delimitar o texto. Ele começa aqui e termina aqui. Começa no versículo tal, conclui essa narrativa, essa história, esse conteúdo no versículo aqui. Tá, ok? Delimitou? Isso é a perícope do texto. Pegaram, hein? Então, um bloco do texto, explicando ele. O texto, o que o texto quer dizer, tá bom? Então, é isso que você precisa compreender aqui. Sermão expositivo é isso. Você vai pegar esses versículos ali por versículo, dessa perícope, desse bloco do texto, explicando ele, o que o texto quer dizer, o que significa para os primeiros leitores, o que ele exige de nós hoje. Ou seja, é o que eu mais gosto. Por quê? Porque eu pego o texto que eu estou propondo apresentar à igreja, eu apresento o texto, eu explico o que o texto quer dizer, eu explico o que esse texto significava para os seus primeiros leitores, e aí eu faço uma aplicação, contextualizo. O que é contextualizar? Trazer para os nossos dias. É eu pegar o texto que está há muitos anos distante de nós e trazê-lo para a nossa realidade, sem ferir o texto. Tá ok? Essa é uma habilidade que vocês vão precisar desenvolver, gente, tá? Que é de contextualizar. Eu percebo que muita gente é muito bom para expor o texto, ele até faz uma boa pesquisa, consegue explicar bem o texto, mas na hora de aplicar, você precisa contextualizar, ou seja, pegar esse texto, a explicação desse texto que você deu, trazer para os nossos dias sem ferir o texto, sem dizer o que o texto não está dizendo, porque você acabou de explicar ele. Você conseguiu entender? Então, contextualizar não é fácil. Muita gente perde a mensagem aqui, tá bom? Por isso que tem gente que tem dificuldade de extrair a aplicação, que na hora de contextualizar, trazer para os nossos dias, a pessoa acaba se perdendo. Tá bom, gente? Então, vamos lá, um exemplo prático. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Então, tem ali uma introdução histórica e teológica, você faz a exposição dele versículo a versículo e aplicação prática em cima disso. Quais são as características, Aldoir, deste sermão expositivo? O método é mais fiel ao texto bíblico, conecta o povo
com o sentido original e atual do texto, ele desenvolve maturidade na igreja, mas ele também, como os outros sermões, tem os seus perigos, tá? São eles. Ele pode ser técnico e monótono se o pregador não for didático, ok? Qual outro perigo? Ele requer mais preparação, pesquisa, oração. Martin Lloyd-Jones disse que a pregação expositiva é o trono da palavra. Nela, Deus fala com clareza e o homem se cala para ouvir. Eu deixei para vocês, tem aí no PDF que eu mandei para vocês da aula, um comparativo aí entre essas estruturas que eu acabei de trazer a vocês. Vocês vão ver ali que nessa tabela tem o tipo de sermão, a base, a vantagem e o desafio dele. Por exemplo, textual é um versículo, um trecho pequeno, ele traz ali como vantagem clareza, simplicidade, mas ele pode se tornar raso. Esse é o desafio, ok? Temático. Vários textos sobre o mesmo tema, didático e prático, pode gerar desvios hermenêuticos, tá bom? E o expositivo, um trecho contínuo das escrituras, fidelidade e profundidade, exige preparo intenso e tempo. Por isso que a maioria do pessoal não gosta de pregar expositivo, justamente por isso, porque demanda estudo, tempo, investimento, ok? Por isso que é o melhor. Por isso que quem prega expositivo tem menos dor de cabeça, menos problema. Seu sermão impacta mais, ok? Mas vamos lá. Como que eu faço para escolher a melhor estrutura, Aldir? Vamos lá. Primeiro você precisa fazer algumas perguntas. Pergunte-se, qual é o ambiente? É culto, é conferência, é um evangelismo, é uma palestra? O que é o que eu vou pregar? Tá? Qual é o tempo que eu vou ter disponível? Qual é o nível espiritual do público para o qual eu vou pregar? Tá bom? Qual é o texto ou o tema que Deus colocou no meu coração? Eu já vi pregadores dizendo assim, eu não vou descer o meu nível intelectual para pregar porque aquele povo não consegue me acompanhar. Isso é problema deles. Não. O bom pregador é o que identifica o nível espiritual, o nível de conhecimento do público para o qual ele vai pregar. E se preciso for, se o pregador estiver num nível realmente tão elevado assim, que ele desça ao ponto de ser claro, ok? Eficiente, profícuo a todo esse público. Jesus, por exemplo. Jesus pregava para o leigo e pregava para o doutor, para os mestres. A mensagem dele era simples, objetiva, clara, poderosa. Então ele falava com todos os públicos, uma mesma mensagem, ele agradava a todos. Ele agradava tanto os intelectuais quanto, entende? Então você precisa entender isso. Esse é o papel do pregador, tá? Então, nós precisamos entender que o pregador maduro, ele não é refém de um estilo, ele é o servo da palavra. Então, o que ele precisa fazer? Ver qual é o estilo que vai se encaixar melhor para aquele público. Ainda que eu não goste de um sermão temático, às vezes, dependendo da igreja, se eu for trazer um sermão expositivo, eu vou cansar o povo, o povo não está acostumado com aquilo. Eles estão acostumados com algo mais raso, simples mesmo, objetivo, né? E eu vou ter que entender isso, eu vou ter que pregar para eles de forma que eu seja, na minha cabeça, às vezes, nossa, que mensagem rasa que eu preguei para eles, né? Simples, uma mensagem simples. Eu tinha outras mensagens, entre aspas, melhores, né? Não tem melhor, porque depende de cada situação, de cada momento, cada pessoa. Você não sabe o que a pessoa está precisando. Às vezes você acha que outra mensagem é melhor, mas o que a pessoa está precisando ouvir é isso que você tem ali, que é simples. Mas, enfim. Pronto, voltamos. Vamos lá. O que não pode faltar em qualquer estrutura destas? Fidelidade ao texto, clareza na organização, Cristo no centro, aplicação prática e unção no Espírito. Então não importa o estilo, se o texto ele foi
torcido a pregação, acabou fracassando, gente. Então, principal, fidelidade ao texto bíblico. O público precisa entender a mensagem que você quer trazer e essa mensagem precisa ser fiel ao texto, tá bom? Para finalizarmos a aula de hoje, o púlpito não é um lugar para invenção de métodos, de improviso, como já falamos, né? Mas é um lugar para serviço, para revelação, para inspiração divina. Nós precisamos ter isso sempre em mente. Um bom pregador conhece as ferramentas, mas usa a que melhor serve a fidelidade da mensagem. O Espírito Santo pode usar todas essas ferramentas, todas essas estruturas, desde que ele seja o Senhor da palavra. D.A. Carson disse que o texto, tema ou exposição, o importante é que Deus seja ouvido, entendido e vivido, ok? Então vou deixar para vocês aqui uma tarefa simples aí, prática, para você estar começando a trabalhar isso aqui, tá bom? Escolha um tema e monte um sermão, um esboço temático bíblico. Escolha um versículo e monte um esboço textual. Escolha um trecho de 5 a 10 versículos aí e monte um sermão, um esboço expositivo, ainda que raso, simples, só para que eu perceba que vocês estão conseguindo compreender como faz a montagem destes sermões, tá bom? E na próxima aula nós vamos falar sobre aplicação bíblica, relevância sem distorção, tá bom? Deus abençoe vocês, que Deus continue cobrindo vocês de graça, que as mãos do Senhor permaneçam estendidas sobre cada um, abençoando os vossos ministérios, vidas, famílias, enfim, que Deus abençoe a todos.